E aí galera, beleza? Gente, vai chegando. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Aciona aí o sininho para você receber as notificações. Eu quero estar gravando vídeos e com mais frequência. E eu queria compartilhar com vocês algo que está incomodando meu coração nesse tempo e que está entrando no meio da nossa geração, né? E do nosso meio, né, cristão, na nossa liturgia, que é o politicamente correto. Que isso está tão impregnado na nossa geração, que isso às vezes está dificultando, cara, a gente expor o evangelho como ele é realmente, sem adicionar nada, mas o evangelho puro e simples. Porque nós estamos vivendo diante de uma geração mimimi, uma geração que não aguenta a verdade. Mas a palavra de Deus, ela não veio para fazer heróis, lógico, mas ela veio para resgatar vilões. Eu acredito nisso, que a graça de Deus, ela vem, nos capacita, nos transforma. Mas saiba de uma coisa, que Jesus, ele não é politicamente correto. Jesus, o Jesus que nós acreditamos, que você carrega, que você transporta ele para todos os lugares, ele é um Jesus que fala a verdade. Por isso que ele foi tão enfático em dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8,32. E é interessante que em João 20,31, olha o que ele diz assim: olha, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenha vida em seu nome. Ou seja, para você crer que ele é o Cristo, ele não é um líder revolucionário, como alguns colocam ele, como alguém que pisou na terra, que fazia bem a todo mundo, tal. Cara, a principal função de Jesus Cristo vir a esse lugar foi se revelar como Filho de Deus, para que eu e você fôssemos totalmente ligados ao coração do Pai. Então, eu quero que você compreenda isso. E Voltaire, acho que é assim que pronuncia. Voltaire, ele disse algo interessante, que disse que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e este está agora lhe retribuindo o favor. Ou seja, a cada geração, o homem está se tornando especialista em criar um Deus segundo os seus padrões. Não, eu quero o evangelho, eu quero esse Jesus aí que vocês estão falando, mas um Jesus que é só paz e amor. Não um Jesus que é de justiça, não um Jesus que abandone as velhas práticas, corra para algo novo. É interessante que o apóstolo Paulo falou que as coisas velhas já se passaram, mas só que a nossa geração, a geração mimimi, quando você vai com uma palavra que cobra um arrependimento, um abandonar de vida, deixar os embaraços, cara, eles não querem abrir mão. Isso vem gerando e trazendo resultado diante de uma geração que está fraca, sem a revelação de Deus e do verdadeiro Cristo. Então, eu tenho para mim, na minha opinião, que hoje a maior necessidade da igreja é ter a revelação de quem é Jesus. Um Jesus como Salvador, um Jesus o Cristo, aquele que veio para nos arrancar e mudar e afetar o nosso destino. E então cara, eu achei isso muito, muito top, o que esse cara falou, Ralph Martin. Ele falou assim que não é incomum a muitos cristãos ter uma ideia bastante incompleta do que as escrituras dizem sobre Jesus Cristo. Muitos têm uma vaga ideia de Jesus como um sujeito bom, que ajudou os pobres e disse para as pessoas se amarem umas às outras. Ele operam como uma noção indistinta, quase simbólica, de Jesus como um símbolo de uma ideia de bondade, de um liberal. Ou seja, um Jesus que nunca vai ser invasivo, um Deus que nunca vai te cobrar, um Jesus que nunca vai te cobrar um arrependimento. Então aqueles que dizem que Jesus nunca feriria alguém, né, pela sua opção sexual ou pela vida desregrada às vezes que ele vive, a partir do momento que você passa a seguir Jesus Cristo,
Cara, o amor dele, ele vai te constranger. E amor sem renúncia, amor sem abrir mão, ele não é amor, é bajulação. Então, quando você ama Jesus, você é afetado por a revelação de Jesus, o Cristo Salvador, cara, a sua vida é afetada. Você não é mais a mesma pessoa, você faz parte de um novo reino. E o Evangelho de João, que é o Gênesis do Novo Testamento, ele é muito claro em dizer isso, porque o Evangelho de João, ele não fala a respeito do reino, ele fala a respeito do próprio Cristo. Você consegue entender isso? Ele é o verbo vivo. Então a causa da maioria de pessoas que fracassam na caminhada cristã ou abandonam alguns princípios é porque elas não estão tendo revelação do verdadeiro Cristo. Está sendo apresentado para a nossa geração um Cristo falsificado. Então, é uma geração que está falando assim, eu não quero um Cristo que me mude, ou um Cristo que me desafie à mudança. Eu quero esse Jesus filosófico, que é paz e amor, que amava todas as pessoas, que nunca rejeitava ninguém. E na verdade Jesus nunca rejeitou. E Jesus nunca foi preconceituoso com ninguém. Jesus, ele tinha um conceito de verdade, porque ele era a verdade. Então o mesmo Jesus que falou, tu és Pedro, tu tem um chamado, cara, você tem um legado. Foi o mesmo Jesus que falou para esse mesmo Pedro, para trás de mim, Satanás. Você está compreendendo que Jesus, ele não é politicamente correto? Ele vai cobrar de você uma mudança. Nem que isso, às vezes você vai abrir mão de algumas amizades, você vai abrir mão de algumas verdades que você carrega. Mas se alguém está apresentando um Jesus que não prega, que não chama pra gente para um arrependimento, para uma mudança de vida, radicalmente, para uma conversão, provavelmente esse Jesus é falsificado, cara. Esse não é o evangelho. O evangelho puro. Não é só fazer o bem, não é só dar esmola aos pobres. Não, cara. O evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vou te aliviar das suas conclusões precipitadas a meu respeito. Eu vou me revelar a você. Você está compreendendo isso? Então, o tom e a mensagem que Jesus Cristo pregou, ele deixou para uma geração. O tom de Cristo de Deus nem sempre é doce e consolador. O evangelho proclama as boas novas da salvação graciosa, mas não promete um piquenique num gramado verde. Não é uma filosofia apenas, é uma verdade. Então creia nisso, carregue isso. Portanto, o cristianismo envolve muito mais do que encontros finais de semana, encontro com boas pregações. O cristianismo, o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele afeta a nossa forma de viver. Isso em todos os aspectos, cara. À medida que você vai caminhando para o coração de Deus, se aproximando dele, cara, esse amor ele vai te transformando. É impossível alguém que anda com Jesus Cristo não ser afetado. E embora a gente não seja perfeito, como nós estamos em obra, mas quando caminhamos com Jesus, algo nós vamos ter que abandonar. Não tem como subir a montanha com bagagem extra. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala algo bem interessante a respeito disso. Em 1 Coríntios 9, 27 diz assim: eu esmurro meu corpo e faço dele um escravo. Reduzo ele à servidão, para que depois de eu ter pregado a muitos, falado a muito, eu mesmo não venha me encontrar reprovado. Sabe o que significa isso? É que depois que você passa a seguir Jesus, ele vai começar a te pedir algo, para que você se aproxime mais do coração dele. A graça, ela não é de graça. O evangelho vem, como Jeremias falou, o evangelho vem como um martelo para esmiuçar a pedra
que é o orgulho do nosso coração. O nosso eu tem que ser afetado. Amém?